Te agradeço pela oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, na 9ª aula sobre a história do cristianismo. Estamos estudando, Senhor, e aprendendo coisas maravilhosas a respeito da origem da religião cristã, desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo de Paulo. E hoje é a 9ª aula, a penúltima aula para acabarmos semana que vem, fechando com chave de ouro, Senhor. Agradeço a todos aqueles que têm insistido, que estão presentes, que têm aprendido muito aqui, e inclusive a mim. Que nessa 9ª aula o seu Espírito esteja aqui nos abençoando, nos enchendo com sabedoria, com graça, e que possamos aprender mais. Amém? Então vamos lá. Vocês sabem que é corrida contra o tempo, porque é muita coisa. Eu fechei a aula passada falando sobre... Volta um slide, por favor. Se eu esqueci o nome, é Pierre Richer e Juliane Chartier. Foram os dois primeiros pastores que trouxeram o primeiro culto no Brasil. E foi aqui no Rio de Janeiro. Lembra que eu falei isso? Vocês lembram que eu falei isso? E quando os calvinistas chegam aqui, os franceses calvinistas, eles queriam fundar aqui uma cidade no modelo suíço, que já era aplicado em Genebra, porque Calvino, lembra que eu falei de Calvino, né, gente? Que foi o segundo grande reformador, e ele traz toda um estilo de ser cristão mais erudito, mais burguês, diferente de Lutero, que era mais povão, tá? E, obrigado, Aninha. Isso aqui estou cheio de frescura hoje, café com água, mas eu vou ter quente e frio. Não tem problema não, irmão. Essa mão de pedreiro aqui, pega isso aqui fácil. Não, então eles realizaram a primeira ceia, o primeiro batismo e o primeiro casamento, em março de 1557. Então daqui a uns anos, acredito que a gente vai estar vivo ainda, vou estar com meus 70, 80, talvez eu comemore os 500 anos no Brasil do primeiro culto protestante aqui. Então, pode parecer uma coisa irrisória, sem muita importância, mas é bacana você saber. É interessante você saber as datas, saber quando aconteceu. Você solidifica, você dá mais importância àquilo que você acredita. É como se eu descobrisse quem foi meu tataravô, onde ele morou, o que ele fazia, né? De repente você tem um tataravô famoso aí e não sabe, né? Então eu acho que isso é importante. Próximo slide. E esse slide aí, aqui no Estácio tem uma igreja presbiteriana que tem esse memorial da primeira ceia celebrada aqui. Qual era o nome do Rio de Janeiro que os franceses deram? Isso aí, poeta, isso mesmo. Ó, a Daniela foi te elogiando daqui até em casa. Viu? Foi muito linda a poesia. Inclusive, só fazendo um adendo aqui, é um dom que você tem usando a poesia como profecia. Se eu fosse você, eu navegava mais nessas águas profundas, de desenvolver isso aí. Entendeu? Próximo. Próximo. Não, pode voltar. Volta. Esse aí. Aí, católicos e calvinistas no Brasil. Então eu quero falar uma coisa para vocês. Na verdade eu quero falar hoje sobre o cristianismo no século 20 e 21, mas eu preciso fechar a aula semana passada, eu não fechei. Lembra que eu falei para vocês que os católicos entraram aqui e expulsaram os protestantes? Lembra? Com a ajuda dos índios tamoios, né? Esse bairro muito famosinho aí que a gente tem aí, Estácio de Sá, Mendes Sá e Estácio de Sá, foram os portugueses convocados pela coroa para matar, assassinar, arrebentar com os protestantes. Eles vieram aqui com a função de extermínio e exterminaram muito os protestantes aqui. Morriam aos montes. Falei que eles eram jogados das pedreiras, eles eram queimados, eles eram assassinados, simplesmente porque eram protestantes, simplesmente porque pregavam um cristianismo diferente do Papa. E vieram aqui e foram exterminados. Depois eu falei para vocês lá... Qual foi o outro estado, meu Deus? Me ajuda, Senhor. Volta aí, tem que voltar para dar a informação. Alagoas? Ou Pernambuco? Aí, para aí. Alagoas.
1636 e 1690, Maurício de Nassau abre uma nova comunidade lá, 100 anos depois aqui no Rio de Janeiro. Só que essa comunidade foi vitoriosa por um aspecto, porque eles conseguiram, em quase todo o Nordeste, difundir o protestantismo, difundir a nossa religião, a nossa fé. E eles chegaram a abrir 122 igrejas. Volta lá para onde a gente estava. Amém? Agora, onde eu quero chegar? Ser cristão é o quê? O que é ser cristão? Pergunta básica do que eu estou ensinando aqui. O que é ser cristão? Paulo ensina. É o que, gente? O que ele falou? O que é ser cristão? Você está aqui, você é cristão. O que é ser cristão? Está quase, vai. Se arrisca. Vai, gente. Vai, Vera. Vai, Lucas. O que é ser cristão? Você não sabe quem é cristão aqui? Diz amém. Tá, servir a Cristo. Ok. Seguidor de Cristo. Tá longe ainda. Isso aí é uma resposta muito vaga. Seguidor de Cristo. Seguir as doutrinas. Tá vago. É, gente. Falar do Evangelho? Tá vago. Até o Jô Soares fala o Evangelho. Você vê a entrevista dele, sabe. O que é ser cristão, gente? Imitar as grandes obras. Imitar quase. Agir como Cristo. Quase. Se parecer com Cristo. Quase. Vai. Vocês não sabem o que vocês são, né? Ser cristão é pegar uma bomba. Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Toda aula eu falo. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Ser cristão é ser um espelho de Jesus. Ainda canso de falar aqui, o que Jesus faria no seu lugar? Eu falo ou não falo isso aqui para vocês? Vocês não podem vir à aula como meros observadores. Vocês têm que vir para a aula como alunos que aprendem e vivem o que aprendem. Você entende por que as pessoas não recebem bênção? Você vê que as pessoas estão jejuando, estão orando, participando de ceia, mas as bênçãos não vêm? Porque você tem que ter memória de longo prazo. Então aquilo que é falado aqui, você tem que guardar. Não sabe, não consegue? Anota. O que é ser cristão? Ser imitador de Cristo. Seguir Jesus. Judas seguia Jesus. Judas comia com Jesus. Judas pegava a comida do prato de Jesus. E quem era Judas? Um traidor. Bom mestre, que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Jesus falou: você vai ter que me imitar. Pega tudo que tem e dá. Ele não quis. A Bíblia fala que Jesus, despojando-se de si mesmo, se deu. Então, meu amigo, ser cristão é ser imitador de Cristo. Amém. Fala para o irmão do seu lado, fala assim: eu aprendi. Fala para ele: aprendi. Fala, Lucas, aí para a irmã atrás de você: eu aprendi. Ser cristão, fala assim: ó, Valéria, ser cristão é ser imitador de Cristo. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Eu? Fala para fora. Isso. Gostei. Tá? Vamos lá. Então, quando a Igreja Católica se torna aquela ameaça, na verdade um escritório de matança, de idolatria, nós já estamos aí no ano 1500, 1600, os protestantes já se espalharam por muitos países do mundo. Só que aí o que acontece? Os protestantes, que o nome já diz, protestam, começam a seguir um outro caminho diferente também do que é ser um imitador de Cristo. Ser cristão é o quê? Imitador de Cristo. Não esquece nunca mais. Só que o que acontece? Eles vão para o mundo novo, vão para a África, vão para as Índias, vão para o Brasil, vão para os Estados Unidos. Só que aí eles começam a se esquecer do que é ser um cristão puro. O que é ser um cristão puro? De verdade, original. O que é ser um carioca da gema? Carioca da gema gosta de praia, não gosta de frio, né? Gosta de churrasco, gosta de calor, né? E por aí vai. Seja o que for, o time daqui, né? Carioca torcendo para o ABC de Natal, não dá. Então, assim, por exemplo, o cristão puro,
é aquele que imita Jesus na pureza. O cristão puro é aquele que está no trabalho e tem 50 centavos assim em cima da mesa. Não é dele, irmão. Ele olha para um lado, olha para o outro. Não é de ninguém. Está aqui. Ó. Aqui, Deus, não tem ninguém. Tem sim, o dono tem um dono aquilo aí. Não é seu. Você é um cristão puro. Cristão puro é aquele que respeita o mais velho, respeita a idosa, respeita a viúva. O cristão puro, ele ama incondicionalmente. O cristão puro, ele não se incomoda se as pessoas se incomodam com ele. Ele não se incomoda se alguém não gosta dele. A base do cristianismo é essa. Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a ti mesmo? Quer dizer o seguinte: se eu compro uma roupa para mim, e eu penso no irmão, eu tenho que comprar a mesma que eu comprei para mim, toma para você. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, o mesmo bem que você quer para você, você quer para o outro. E não é só o querer, é o realizar. Isso é ser cristão. Falávamos hoje lá, menos pedir milagre e ser mais adorador. Isso é ser crente. Isso é ser cristão. Menos pedinte de milagre e mais adorador. E mais filho, mais imitador. Isso é ser crente. E aí, voltando ao nosso estudo, o que eu quero dizer para vocês? Que quando os protestantes protestam contra a igreja católica, fundam novas igrejas, aí surge o presbiterianismo, as igrejas anglicanas, surgem as batistas, vão surgindo um montão de igrejas espalhadas pelo mundo. O que vai acontecendo? Vão se perdendo também. E aí surgem os traficantes de escravos. Queriam fundar novas sociedades abastecedoras. Quando eles saem da Europa para fundar novas igrejas, o que eles viam no Brasil? O que se via aqui? Mão de obra barata? Barata não, escrava. Barata é quando você paga pouquinho. Escrava. Irmão, mas eu estou salvo. Né? O calvinista está salvo. Porque Calvino ensinou que a predestinação você já está salvo. Então tinham escravos. Tá? Conseguiram um mercado produtor e consumidor. Você sabe que a Espanha, quando ela coloniza desde o meio dos Estados Unidos, do Texas para baixo, até a Argentina, só o Brasil que não, porque o Brasil é propriedade de Portugal, quando eles colonizam, não houve escravidão. Houve trabalho indígena compulsório. O que é isso? O indígena agora é um cidadão espanhol, e você vai ter que trabalhar e pagar imposto. Dá na mesma. Olha, essa terra aqui não é mais sua, agora é da coroa espanhola. Planta bastante aipim, procura ouro, cava minério, cava cobre, e tudo que você produzir aí, 70% é nosso. E o que sobrar, você fica para você. Mas esse que fica para você, quase nada. Entendeu? Então a escravidão, ela houve em todos os países que os católicos e os protestantes foram. Dorme não, gente. Dorme não. Quando os calvinistas vão para a África do Sul, por aí por 1500 também, África do Sul, já ouviu falar em Nelson Mandela? Sim. Nelson Mandela é a ponta da lança, porque eles escravizaram os negros lá, segregaram os negros. Vocês vão ter que morar longe de nós somos brancos. Eram calvinistas holandeses, chamados os boeres. E isso aconteceu até agora, gente, década de 80. Vocês moram afastados de nós, vocês são nossos empregados, vamos pagar para você um punhado de farinha, vocês vêm trabalhar, senão nós vamos trucidar vocês. Calvinistas, protestantes. O amor pelo dinheiro, está na Bíblia, é a raiz de toda espécie de males. Tá? Olha lá, escoação do tráfico humano de africano. Holandeses eram calvinistas, traficantes de escravos. Alguém já viu algum filme de escravos? Alguém já viu? Sim.
Quando vocês puderem, os mais novos aí, que gostam, tem um filme chamado Amistad. Alguém já viu? É do Spielberg esse filme. Alguém já viu esse filme? Anota aí. Amistad. Amistad. É a história de um negro que vem num navio que vai para os Estados Unidos. Aí você vai ver o que é sofrimento. Eu passei esse filme na faculdade para alguns alunos lá. Aí você vai ver o que é sofrimento. Eu nunca vi um filme relatar tanto com cenas reais do que é a escravidão. Estupravam as mulheres. Muitos eram príncipes, eram reis africanos. Amistade. O D é mudo no final. Tá? Todo tipo de sofrimento. Os navios eram chamados de navios tumbeiros. De tumba. Tem um cemitério aqui, no antigo cais do Valongo, ali, já vou falar? Pertinho ali. Era o cais onde desciam os negros no Rio de Janeiro. Tá? Tinha um cemitério ali chamado Cemitério dos Pretos Novos. Alguém já ouviu falar nisso? Tem lá. É que a gente não dá muito valor. Vai lá qualquer dia desse, é grátis para entrar? É grátis. Fui na escola. No cais, mais para ali na Gamboa. Tem um museu chamado Museu Cemitério dos Pretos Novos. O que é isso? Descobriram recentemente ali milhares de ossadas de negros que chegavam já mortos dos navios e, para não contaminar a água, jogavam ali nas balas. Então eles fizeram ali um cemitério e um museu aqui. Só que nós não damos muito valor, né? Porque o que vem da África até hoje nós preferimos que é europeu, o que é americano, o que é branco do olho azul. Nós somos um monte de índio, nós somos tudo. Eu sou uma mistura de Paraíba com baiano, mineiro, italiano, que também é misturado, porque a minha mãe é italiana do Beição, já viu? Porque o avô dela é negão. Então, e nós temos mania de achar tudo que é branquinho do olho azul bonito. Isso é uma grande hipocrisia. Nós somos miscigenados, nós somos misturados, e nós temos que gostar dessa nossa mistura aqui. Certo? Isso cria uma certa confusão na cabeça das pessoas, porque nós somos acostumados na Globo a novelas da Europa medieval. Está passando lá, todo mundo lindo, do cabelo liso, comprido, aquelas mulheres com aquele rostinho, narizinho fininho. Nós somos nariz de batata, irmão. Olha o meu nariz, olha a minha nareba. Nós somos nariz de batata, cara redonda. Nós somos brasileiros e temos que amar a nossa nação. Certo? Mas não vou ser político, eu quero falar de política. Uso compulsório de mão de obra indígena. O que é ser compulsório? Que palavra quer dizer o quê? Trabalho compulsório. Sem parar. Hã? Sem parar. Obrigatório. Obrigatório. Coercitivo. Você não tem opção de escolher sim ou não. É compulsório. Você é obrigado a fazer. Tá? Aposentadoria compulsória. Já viu esse nome? Ele se aposentou compulsoriamente. Tem muito isso no militarismo, ou seja, ele é obrigado. O militar com 60 a 62 anos tem que aposentar compulsoriamente, obrigatoriamente. Então, quando eles chegavam aqui, os índios, presta atenção, aula de história hoje. Os índio é preguiçoso. Alguém já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar? Índio é tudo preguiçoso. Quem já ouviu falar? Já presenciei. Já presenciou. Índio é vagabundo, índio não gosta de trabalhar. Peraí, meu amigo, eu chego na casa do índio e digo para ele o que ele tem que fazer? Olha, eu quero que você vá procurar ouro para mim, seu preguiçoso. Opa, eu não estou preocupado com ouro, você que está. Sou eu não. Eu vivo muito bem aqui com meu peixinho, com minha mandioca, com minha árvorezinha, caçando minha paca, meu tatuzinho. Você é um preguiçoso, então os brancos constroem uma imagem negativa dos índios como preguiçosos. Entendeu? Como malandros. O negro, quando chega aqui, o branco fala para ele assim: olha, você é negro, você é amaldiçoado, porque Caim tem a marca que Deus deu para ele, e ele foi lá para onde você mora, para a África. E a marca que você tem é essa marca negra, você é amaldiçoado. Então, por isso que você tem que ser escravo, para acabar com essa maldição. E conforme você vai trabalhando, a maldição vai saindo. Essa era
a condição que os negros trabalhavam, e muitos acreditavam. Olha, se você trabalhar a semana toda, no domingo eu deixo você tocar um batuque no terreiro. É um prêmio que eu vou te dar. Então, vai se culturalizando. Isso tem 500 anos, gente. Isso é de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de vó para neto, de vó para bisneto, de pai para filho. E vai crescendo. Então você vê essa coisa do brasileiro, domingo, parar numa esquina, parar com os amigos, fazer um batuque, um samba de roda, isso vem lá de trás. Porque era prêmio. E aí quando você lê isso, você começa a compreender como é difícil evangelizar. Porque você não tem a compreensão da cultura intrínseca naquela família, naquela comunidade. Na pobreza, no sofrimento, nas coisas que vêm de antes. Se der tempo, eu vou falar muito hoje sobre os mártires. Tá? E aí, você vê que tanto católicos como protestantes entram em pé de igualdade. E aí, o cristianismo puro se perde. Na verdade, desde a morte dos primeiros mártires lá nas arenas, dificilmente surgiu cristãos puros. Eu observo a vida da minha mãe, e quem conhece a minha mãe a fundo, causa até estranheza, porque minha mãe é uma cristã pura. Ela é pura. Estava lá em casa agora, fizemos um churrasco lá para Dani, aí botamos um forrozinho gospel. Forró gospel, tem, né? O pessoal canta aqui uns forrozinhos, né? Aí botei lá. Corim de fogo. Que é forró, né? Corim de fogo é um nomezinho de forró. Tá? Forró. O nome é forró. Corim de fogo, tá? Vai achar que o pessoal todo mundo de fogo. Mas é forró. Né? E eu gosto. Só que o problema do forró. Não, esse nome, Corim de Fogo no meio gospel, é um nome bem conhecido como traduzido no forró. Sim, mas deram esse nome, deram esse nome para não chamar forró. Mas qual é o nome do... Eu sou músico. Qual é o nome do ritmo? Forró. Forró. Você está cantando forró, não tem problema. Exatamente. Não tem problema. Só que esse nome Corim de Fogo é para meio que esquentar, né? Mas é diferenciar. forrozão, é shot, é Luiz Gonzaga na veia. Ritmo. Tá? Não vamos tapar o sol com a peneira, vamos falar a verdade. A melhor coisa que tem é você estar sem máscara. A melhor coisa que tem. Aí minha mãe chegou do culto, só que era um forró gospel. Quando ela entrou, ela fez assim. Eu já falei, forrozinho gospel, mas fica tranquilo. É gospel. Porque a minha mãe é uma cristã pura. Pura. Sem pecado. Entendeu? Não se aborrece com ninguém. A vida da minha mãe, então, é um exemplo para mim. Por isso que eu estou nessa igreja aqui. Eu falei com ela, mãe, se eu não estivesse aqui, eu não saberia onde eu estaria. Porque, sinceramente, não que não exista, mas eu não vejo, não. Não vejo uma igreja onde a liderança seja uma liderança santificada, não. Mateus estava lá em casa, o couro comendo nas minhas costas lá, tomando bronca. Você falou isso, pá. Eu disse, senhora, não sobe, não dá certo não, irmão. Se eu fizer uma coisa errada, o couro canta. Porque ela é uma cristã pura. E hoje em dia você não vê mais cristãos puros. É só pedir milagre. Eu mostrei para vocês aqui a corrente do moinho. Aí eu botava cebola e moía. Eu botei aqui. Quem viu? Aí. Mói, Jesus! Mói o diabo agora! Poxa, dá até vergonha. O uso do cristianismo para catequizar índios, visando aprender suas técnicas e usá-los como escravos. Se você for estudar, você vai ver que os índios, os nossos índios, foram escravizados tanto quanto os negros, com a desculpa que estavam sendo catequizados. Mas na verdade os índios aprendiam a falar o português, eram proibidos de falar o Guarani, porque a nossa língua não é o português, a nossa língua é o Guarani. Você sabe falar Guarani, cara? Nem eu. Porque fomos catequizados a falar a língua dos outros. Nós não falamos o nosso idioma. Os índios, eles tinham a boca costurada. Se você falar a tua língua,
Primeiro está proibido. Se você continuar falando, vou costurar. Pegava e costurava. Como castigo, ficava 4, 5 dias. Muitos morriam, aquilo, né, inflamava. A pessoa perdia essa cartilagem, dava bicho, morria, todo tipo de sofrimento. Obrigaram as pessoas a falar uma língua que não é nossa. E assim toda a periferia abastecedora. O peruano era para falar o quechua, a língua lá da mãe da Bia. Eles falam espanhol. O espanhol não nasceu aqui. Então alguém obrigou, alguém bateu, alguém chibatou. E foram cristãos. Então nós não sabemos nada. Nós vivemos uma vida de ilusão. Vendo novela, Big Brother, preocupado com Lula, preocupado com Bolsonaro, preocupado com um montão de coisa fútil. E tudo que está à nossa volta tem uma explicação, tem um porquê. Mas nós navegamos naquele conhecimento raso. Tá? E não precisa fazer faculdade para saber isso, não. Não precisa ter cursos e cursos, não. Abra a Bíblia e vai ler a Bíblia. Vai estudar. Compre livros. Peça o pastor Ronaldo livros. Peça a pastora Leni, me peça. Peça os obreiros mais antigos. Peça o Cláudio já leu muito. Peça irmãos mais antigos. Dá um livro bom de evangelismo. Ah, pastor, abri a internet, estou lendo o livro do fulano. Quem é esse cara aí? Ah, é um novo pastor aí. É o Lucinho. Eu assisti uma mensagem do Lucinho, eu falei, esse cara não é pastor, não. Isso é uma piada. O nome de pastor. E está gravando, vou botar no YouTube. Uma piada. Aquilo é uma piada. Modismo. Crente puro, irmão, é diferente. Quer um pastor bom? Assista um pastor chamado Elson de Assis. Quando ele chega no púlpito que aplaude, ele falou, para de aplaudir, irmão. Está amarrado em nome de Jesus. Está aplaudindo quem? Ele entra no púlpito assim. Você vê ele pregando no YouTube, você recebe batismo com o Espírito Santo na hora. Quando eu estava trabalhando aqui atrás, o pastor Ronaldo até chegou um dia, mas o coro comendo. Acho que você já assistiu, eu dei para você, não sei se você assistiu. É um pastor que eu escuto, Elson de Assis. Qualquer mensagem dele que tiver, você pode botar e assistir. Você vai apanhar igual bangala de céu. Mas quando acaba a mensagem, você fala, nasci de novo. Entreguei minha vida de novo para Jesus. Tá? Bom, essa é a minha perspectiva. Vai. Com algumas exceções, esqueceram o amor ao próximo. Olha aí. Eram racistas e traficantes de escravos. Buscavam riquezas, domínios, exploração. Se mataram por séculos tentando se autoafirmar. Esqueceram os princípios básicos do amor de Jesus. Legalizaram a escravidão com mentiras religiosas. O Papa legaliza a escravidão com a desculpa que eles não eram humanos. Você não é humano, então eu posso te escravizar. Você não é humano? Olha a tua cor. Complicado. Mataram essa vereadora negra, defensora dos direitos humanos. Negócio sério. Porque ela não é só uma figura, ela representa uma raça. E qual a importância que se dá à raça? Ela não é? E dificilmente vão achar quem foi, porque não é interessante. O negro tem que continuar lá. Mas eu falei para vocês que alguns homens no mundo mudaram a história. Martin Luther King. Estude sobre a vida desse homem. Já ouviu falar nele? Martin Luther King. Quem foi ele? Pastor. Além de ser pastor. Ele comprou a casa dos negros. Ele revolucionou a história dos negros em todos os Estados Unidos. Você não vê um negro lá sem faculdade. Os negros eram oprimidos pelos brancos lá até a década de 60, 70. Agora, eu nasci em 70. Pelos direitos iguais, entrar no ônibus e não ter que sentar no último banco, não ter que deixar um branco passar, sendo que o negro estava na frente, ser negro, tinha que deixar um branco passar na sua frente. Eram escravos.
escravos ideológicos Nas dos brancos. pregações deles, Os brancos continuavam tratando os negros como escravos, mas eles já eram abolidos, já tinham abolido a escravidão. Década de 60, gente, 70. Sim. Então os negros entravam em confronto braçal com os brancos, briga, morte. Aí surge Martin Luther King e fala: vamos parar de brigar. Não é assim que vamos conquistar nada. Protesto pacífico. Vamos para as faculdades. Aquilo que eu conversei contigo ontem. É ali que está a briga, aqui, ó. Mas Porque aí mesmo você- assim, um negro... Peraí, Valéria, deixa eu explicar. Ele mesmo assim... Posso explicar? Ele é mal visto. Posso explicar? Sim, continua. Tá, obrigado. Eu preciso terminar o raciocínio. Se você me interromper toda hora, não dá. Entendeu? Depois você continua a oportunidade. Então o que acontece? Ele é aqui, ó. A luta é aqui dentro. A briga é mental. A briga é acadêmica. Então o que acontece? Se eu não tenho o mesmo nível intelectual do branco, eu não, por mais que eu dê soco na cara dele, que eu dê facada nele, que eu atire nele, que eu grite, ele vai continuar sendo inferior. Aqui. Então você chega hoje lá, todos os negros, a grande maioria se formam. Por que você acha que eles são os melhores músicos do mundo? Você quer ser músico, cara? Seja o melhor. Aí eles vão pro piano e estudam melhor que o branco. Pá! Você competir com um músico americano, esquece. Uma cantora americana, um negro cantor americano. Tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Abre aí. Aí você chega, basquete. Vai lá no basquete. Quem é o melhor? O branco tem a mesma altura do negro. Quem joga mais? Vamos mais. Futebol americano. O futebol americano ele só dá certo lá nos Estados Unidos. Ele movimenta mais dinheiro que todo futebol no mundo. Futebol americano tem um nome lá específico, sei lá como. Rugby. Hã? Rugby, Não. É futebol americano mesmo. Né? E eles, os maiores jogadores, são negros. As igrejas, pastores negros, as maiores igrejas são as deles. Então o que eles fizeram? Vamos para uma luta intelectual. Pá! No Brasil, vamos ver a diferença. O que eu vou falar aqui é polêmico. E depois da aula, vocês podem me arguir a respeito. Então, a ideia é isolar o negro e o pobre na favela. Cultural. Ih, o samba, opa! Carnaval, opa! Funk, patrimônio imaterial brasileiro, sabia? Você vê o funk? Resistência. Sobe e desce, levanta a perna, sobe e desce, mostra a bundinha, mostra o pé, sobe e desce, levanta. Patrimônio imaterial. Por quê? Porque tem um vereador lá que tem voto na favela. Então o que ele vai fazer? Olha galera, tá aí, movimento cultural, show, maravilha! Poxa, vou lá, vou dar entrada na Unicef, vou dar entrada no governo para tornar esse movimento cultural algo imaterial, como forma de resistência. Pronto. Sobe e desce, mostra a bundinha, arreia as calças, levanta as calças, sobe e desce, vai dar um beijo, sobe e desce. Espera aí, meu. Isolar, e ele se satisfaz com isso. Estava na fila do mercado esses dias e uma senhora falou: meu filho está estudando tanto, mas estou deixando ele quer ser DJ. Opa! Eu falei: tadinho, filho, tadinho, né? Muda a sua cabeça. Eu vou pregar hoje à noite e eu vou falar sobre os dons de Deus para o homem, e um deles é a sabedoria, tá? Salomão, quando ele pede a Deus sabedoria, sabe o que ele queria? Ele queria afirmar o poder de Deus. O que nós fazemos hoje? O crente, enquanto ele não tem nada, enquanto ele não tem um lugar na sociedade, ele é crente, ele ora, ele vem na igreja. Enquanto ele não faz uma faculdade, ele é abençoado, ele vem na igreja, ele faz uma faculdade, estuda, lê meia dúzia de livro. Não, mas esse negócio de igreja, de Deus, de pastor, não é bem assim. E Deus falou comigo: eu te dei a inteligência para provar a minha existência. E não para provar que eu não existo. Porque a Bíblia diz que até os pássaros louvam a Deus quando cantam.
e são irracionais. Aí Deus dá inteligência para o homem. O que o homem faz? Não sei se... Não, Deus, peraí, é uma força. Peraí, isso aí é só uma filosofia. Não. Ser cristão, gente, é ser imitador de Cristo. Eu estou dando essa volta toda para dizer o quê? Que o homem, ele pega a imagem de Jesus para ganhar dinheiro, para explorar o outro. Isso, vem desde a primeira igreja romana, para sobrepor o outro, para estar acima do outro, para querer dominar o outro, para querer explorar o outro. Não vou citar nome de igreja aqui. Pega essas grandes igrejas aí, que tem até filme do líder dela no cinema aí. As maiores igrejas desse bispo são na boca das favelas. Por quê? Porque é um povo carente, um povo desesperado. E está escrito assim na porta da igreja: venha você que está desesperado. Porque quando eu pego alguém desesperado, eu tiro dele o que eu quero. Vamos pensar numa mulher carente, que o marido traiu, que trocou ela por outra. É o alvo mais fácil para um malandro. É ou não é? Mulher traída, triste, mulher já é toda coisa, né? Aí tem um malandro, que isso, você é mulher pra caramba. Mas ela quando vira as costas, ele observa bem o corpo dela e fala, acho que dá. Aí ela vira de volta, você merece coisa melhor. Esse cara é um safado, paga com ele com a mesma moeda, porque ela está desesperada. Aí até o corpo dela o cara ganha. Entendeu? Próximo. Excluíram negros e índios da sociedade. Negro e índio não entra em igreja. O índio, se converter, ele pode participar da catequese. Mas se ele não se converter, ele entra no chamado guerra justa. Porque o Papa autoriza. Índio que não se converter, pode matar. E morreram milhares. Porque ao contrário do que a gente pensa, a grande maioria dos índios ofereceu resistência aos portugueses. E eram mortos. Das formas das maiores atrocidades possíveis. E eram cristãos. Chegavam com a cruz, enterravam a cruz e matavam. Não combateram o tráfico humano. Quanto tempo durou a escravidão no Brasil? 350 anos. Por que eu estou falando de escravidão maciçamente? Porque a gente finge que vive num país que não existiu isso. A gente vive num país que disseram pra gente que aqui é terra do futebol e do samba. Eu venho deixar a Dani aqui em Copacabana todo dia de manhã, 7 horas da manhã. E vem o pessoal com jornal, né, passando entre os carros, vendendo. O jornal de hoje do Extra. O apito de ouro, o cara que apitou o jogo ontem do não sei quem. Flamengo, o contrato é Beltrano. Carnaval vem aí, a Sapucaí está pronta. Observe que existem mentes que determinam o que você vai pensar. Liga a sua televisão. Eu encerrei meu Facebook depois de 8 anos. Foi uma das maiores lutas da minha vida, porque ali eu tinha alunos, ex-alunos, contatos fora do país, mas aquilo estava tomando o meu tempo de uma tal maneira, estava tomando eu estava me aborrecendo, que eu via gente falando coisa, aquilo me aborrecia, aí dava vontade de responder, aí eu vi, entendeu? Aquilo eu falei, está tirando minha bênção. Encerrei. Porque eu não sei fazer nada pela metade. Se eu tenho é para usar. Então eu fui e encerrei. Encerrei Twitter. Eu tinha 2 Facebooks. Cada um tinha 5.000 pessoas. Agora eu estou só com um Instagramzinho lá para botar as fotinhas do Lucas e tal. Você entendeu? Mas não. Eu quero mais de Deus. Então eu preciso me excluir dessas coisas mundanas. Olha o que eles fizeram. Tanto católicos como protestantes. Construíram fazendas. Quem pessoal deve ter estudado isso aí. Sesmarias. Era chamado de Sesmaria, né? Para a exploração do solo com escravidão e com índios. Eram xenofóbicos. O que é xenofobia? Vai? Agora já podem falar aí. Preconceito contra a etnia? Preconceito contra a gente estrangeiro.
é o preconceito contra tudo que é diferente e estranho. Chama-se xenofobia. Não permitiam casamentos entre brancos e negros e indígenas. Então não permitiam. Agora olha pra gente. Tem algum branquinho aqui? Acho que o mais branquinho aqui é a Marlene. Mas tem alguma coisa aí. Na minha família tem negro, tem índio. Então, mas a mais branquinha, aquela linha também é branquinha, mas tem uma orelhinha assim, meio lá do norte. Deixa eu ver. Fábio, o casamento não era permitido. Então, olha ali. Casamento. Mas olha que eu escrevi. Mas somos o quê? Lê lá. Miscigenados. Ué, como é que pode? Os senhores de engenho. Eram hipócritas, mentirosos. Falam uma coisa e fazem outra. Né? Não batizavam os negros. Negros não eram batizados pela Igreja Católica nem pelos protestantes. Olha aí. Instituíram a chamada Guerra Justa, genocídio e escravidão aos índios que não se convertiam. Então, você é índio, você não vai se converter ao Papa, ao catolicismo, então pode prender. Faça o quê? Mato? Não, amordaça ele, costura a boca dele, corta um pé dele, mutila ele para ele aprender. Ele não quer ser cristão? Isso agora eu pergunto, isso é ser cristão? Nós fomos colonizados aqui por Satanás. Satanás bebeu sangue aqui nesse lugar. Bebia sangue humano. Nós somos forjados nisso aí, no sangue humano. Tá? Vai, tudo em nome de Deus. Deus não morreu, ele se tornou dinheiro. E aí eu saio, vou falar um pedaço e na semana que vem eu termino e fecho. Sempre o dinheiro esteve atrelado ao cristianismo. Porque quando você prega o amor, o perdão, eu que estou ensinando para você isso, eu preciso viver isso como líder. Eu não posso te ensinar uma coisa, olha só o que eu estou pregando aqui. Eu não posso te ensinar a amar, a perdoar incondicionalmente e te ensino isso para eu explorar você. Como um sistema de dominação mental. Certo? Eu não posso fazer isso. Isso não é ser líder, isso não é ser pastor. O pastor é o contrário, ele dá vida pela igreja. Ele dá vida pela ovelha, melhor dizendo. Então, quem falou essa frase foi um filósofo italiano, Giorgio Agamben. Deus não morreu, ele se tornou dinheiro. Vamos lá. Tá? Pode passar isso aí, isso não vem ao caso. Países mais católicos do mundo. Qual é o mais católico do mundo? Aí. Nós somos 200 milhões de habitantes. 133 milhões, 660 mil são católicos nesse país. Olha que país maluco. Nós somos um país que teve escravidão, que é uma periferia explorativa, certo? E é o país mais católico do mundo. Por quê? Por que somos tão explorados? Porque o nosso solo, porque tudo que nós temos é tão jogado às baratas. Né? Eu nunca vi no Rio de Janeiro, como agora, tanto lixo na rua, não é verdade? Você vê lixo espalhado pela rua. Irmãos, da minha casa até aqui, eu vejo plataformas de lixo jogado na rua, ninguém pega. Mendigos e mais mendigos. Tem um mendigo agora que ele mora ali na Castelo Branco ali, em frente ao Maracanã. Ninguém tira ele. Em tempo de alguém passar por cima dele, está ali há meses. Ninguém tira ele. Crianças na rua, pedindo esmola. Um exército de mendigos, um exército de cracudos. Passa na Brasil ali, em frente ao governador. Um exército, centenas, milhares, ninguém faz nada. Porque somos um país de exploração. E eles usam a fé, o amor de Cristo para explorar esse povo. Certo? Complicado isso aí. O México, outro país, pobre de maré. 96 milhões. Filipinas, Estados Unidos vem em quarto lugar. Próximo. Olha aí, quem comanda aí. Que lugar é esse? Vaticano. Você sabe o que é o Vaticano? O que é o Vaticano?
Agora eu estou perguntando, o que é o Vaticano? O Vaticano é um país dentro de Roma. Foi dado por um imperador chamado Pepino o Breve. Ele deu para o Papa esse território e falou: instaura aí a sede da Igreja Católica. Aí, essa aí é a Basílica de São Pedro. Pedro está enterrado aí. Chamam Pedro do primeiro Papa. Já provei que ele não é o primeiro Papa. Tá? É o escritório central. É o QG do catolicismo no mundo. Tá? Tem algumas legiões voando ali. Tá? Passa. Mapa dos cristãos no mundo hoje. Então, quanto mais escuro, mais tem cristãos. Aí está misturado entre católicos e protestantes. Porque eles sempre andaram juntinhos ali. Agora eu te pergunto, vocês daí, onde é que tem mais escuro? Brasil, olha lá. México, onde já falei. Agora, esse mapa é de 2011. Tá filmando aí? Olha aqui, ó, a África. Observe que os países de cima não são tão cristãos. Agora os de baixo são. Agora, que países de baixo são? Os subdesenvolvidos. A linha da pobreza, quase 80%. Contraponto, se somos imitadores de Cristo, era para os nossos países serem os mais ricos do mundo. Porque eu amo você como a mim mesmo. Não é isso que o cristianismo prega? Então, se eu vejo você na miséria, eu tenho que tirar você lá da sarjeta e levar você para dentro da minha casa. Se eu sou um cristão puro, eu tenho que te abraçar como você é, te ajudar e fazer o impossível para você melhorar de vida. Eu sou cristão. Jesus não fazia isso, gente? É ou não é? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha aí, que mundo é esse que a gente vive? Aí a Bíblia responde: o mundo jaz no... Tem um espírito aqui. E nós nos esquecemos dele. Porque quando a gente só pede milagre, a gente esquece do diabo. Quando a gente só entra na igreja para pedir, a gente se esquece que tem um devorador, que tem um inimigo. E temos que estar mais próximos de Deus para vencer as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Mas é tanto pedido, é tanta coisa que a gente quer para aumentar o nosso ego. Ah, Senhor, eu preciso de um carro. Tá bom, você precisa, mas é necessário? Você vai ser a mesma pessoa com um carro? Senhor, eu quero casar. Tem gente que sai da igreja porque não casou. E tem gente que entra para tentar casar. Quando vê que não tem nenhum parceiro, um pretendente legal, ele sai da igreja. Você sabe disso? E aí ele ora: Deus, me ajuda. Ele se aborrece com tudo. A igreja para ele é um campo de guerra. A igreja para ele é um cenário de pessoas onde ele só vê defeitos. Certo? E cristianismo não é isso. Cristianismo é diferente de tudo. Cristianismo é você ser imitador de Cristo na essência, na pureza. E em pleno século XXI, será que somos cristãos mesmo? Vai. Não sei se vai dar para você ler. Dá para ler não, né? Não. Muito pequeno. Maiores igrejas protestantes no Brasil. A maior é a Assembleia de Deus. Segunda é a Batista. Terceira congregação cristã no Brasil. Não tem programa de rádio. Não tem televisão. E você não vê ninguém evangelizando. O trabalho deles é totalmente diferente. Tem essa pesquisa de quanto? De quando? Ela é de 2010. Tá? Pode passar. Quem quiser isso aí, me pede depois que eu mando para o Zap. Ele recebeu. Quem quiser pode pegar para o próprio Mateus. As principais religiões do mundo hoje. Dá para ler aí? Qual é aí? A maior? Muçulmanos e católicos. Não, cristãos. Agora sim. Cristãos em amarelo, porque eu já falei para vocês, andam sempre juntos. Católicos 22%, evangélicos 11%. Agora, tem ali sem religião em azul 12%. Tem ali, o que é aquilo ali? Hindus, que é lá da Índia, 14%. Budistas, judeu um pouquinho,
novas religiões de 2%. Agora ali em Lilás, meio Lilás ali, tem uma religião escrita animista. 6%. Quem são os animistas? Falei hoje lá com o pastor Michael, irmão da Dani. O crescimento dos animistas. E eu fui estudar isso. Vou passar, vou explicar para vocês quem são eles. Vai. Perigo. Crescimento do animismo. O que é animismo? É a crença de que tudo tem um espírito e uma consciência. Não fosse maior. Olha, eu creio em Deus. Parece com um deísmo, né? Eu creio em Deus. Tem algumas pessoas por aqui que saíram da igreja que estão meio assim. Não, eu creio em Deus, mas não é bem assim como as pessoas falam. Olha, eu creio em Deus, eu creio que existe uma força superior, uma inteligência soberana, mas não é bem assim como ensina, não é esse radicalismo todo. Isso se chama animismo e está crescendo no mundo. Você deve conhecer alguém assim. Olha, eu creio em Deus, mas não me misturo com religião. Isso é um prato cheio do diabo, tá? Uma crença, eles creem em reencarnação, eles creem em renascimento, né? E por aí vai. O budismo é próximo, o espiritismo é próximo, seitas filosóficas é próximo. Por exemplo, a pessoa chega numa roda de amigos, aí todo mundo fala, você tem religião? Eu sou espírita. Ele é super bem aceito. É ou não é? Eu sou espírita, eu sou espiritualista. Na essência ele é animista, né? Porque se misturam demais essas religiões. Eu sou espírita, opa, mesa branca, kardeciano, tem. Gosta de quê? Não, sou mesa branca, Aí eu te falo, eu sou católico não praticante. Não, eu estou agora fazendo os mantras, sou budista. Aí chegou o pastor Fábio Silva. Sou pastor evangélico. Ih, da onde? Quer pedir dinheiro? Ela não é assim? Você vê que já existe uma segregação dos crentes. Tá? Então, perigo. Isso é um perigo. Grave esse nome, animismo. Vai. Mapa do extremismo religioso. Por quê? Quanto mais aumentam as seitas, mais aumenta a intolerância. Vamos observar na Síria. O que está acontecendo lá? Na primeira aula eu falei para vocês aqui. Estão jogando bombas químicas nas creches lá nas escolas. Porque o diabo é assim, irmão. E eu fui pesquisar, na grande maioria, as bombas são jogadas em bairros cristãos. Cristãos! Porque se o cara é islâmico e tem um bairro cristão e outro islâmico, ele vai jogar no cristão. Tem criança, tem velho, tem doente, tem marido, tem esposa. Então o mapa do extremismo, agora observe. Onde não há o cristianismo é o inverso. Onde está mais escuro? No sul ou no norte? Olha lá onde é que está mais escuro. Então há uma guerra aí. Há uma guerra contra o cristianismo invisível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Porque eu mostrei o outro mapa. Embaixo era mais escuro. Agora é mais escuro em cima. Agora, quem são os subdesenvolvidos? Embaixo ou em cima? Embaixo, olha só. Então os extremistas estão em cima. Tem mais dinheiro, tem mais poder, tem mais bomba, tem mais condição de destruição. Olha a tribulação aí. Olha a chegada do anticristo aí, gente. Vai. A intolerância religiosa, tá? Isso no século 21. Eu sempre venho falando dos mártires, desde a primeira aula. Lá nas arenas, os pré-reformadores, os reformadores, as crianças que foram mortas. Aqui no Brasil, os huguenotes que foram mortos, os calvinistas que foram mortos aqui no Rio de Janeiro, que foram mortos espalhados pelo mundo. Agora hoje, essa reportagem, essa matéria aí, é de 2015. Ó, 70 milhões de cristãos foram mortos por causa da sua fé. Agora, no século 21. De 2000 para cá. 45 milhões somente no século 20 e nos últimos 10 anos. 160 mil.
Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. Ah, mas eu não estou vendo isso, porque está lá em cima. Nós aqui estamos achatados pela ignorância. Nós somos assassinados aqui, ó. Você liga a sua novelinha lá, você está sendo assassinado. Quando você bota aqueles programas religiosos, aquela falação, aquela coisa assim, beira nem beira, tá sendo, o seu cristianismo está sendo assassinado. Já viu aquele crente que escuta esses programas fuleiros de pastor pregando o dia inteiro? Está sendo assassinado, meu. Não tem profundidade de nada. Eu tinha uma vizinha que morava embaixo da minha casa, que ela passou um tempo, e ela era da igreja do R.R. Soares. Ela já se mudou de lá tem 15 anos. Até hoje chega o boleto para ela pagar lá em casa. Pelo correio. Tá certo? De cada 10 perseguidos em países islâmicos, 7 são cristãos. Desde 1945, a Segunda Guerra Mundial, 10 milhões de cristãos emigraram, saíram dos seus países por causa das perseguições. Vamos lá. Olha aí. Essa imagem aí, é forte, não? Ou não? É que aqui no Brasil a gente vê tanta violência que... Isso é uma criança cristã, ela vai ser fuzilada depois. Lá em Quessabe, um vilarejo predominantemente cristão, perto da fronteira com a Síria e com a Turquia. Tá com aquela página aberta? Agora eu vou mostrar umas cenas fortes. Tem criancinha aí não, né? Ah, já pode abrir. Olha aí. Abre essa imagem. Dá não? Tem que voltar lá. Não, deixa como estava. Dá pra ver? Não. Volta. Olha aí. Não, volta na criança lá. Forcada. Olha aí. Isso é agora. Cristão. A gente está aqui, Deus, o Senhor não me ama. Ah, meu Deus. Volta lá, não, deixa lá. Eu estou tão triste com Jesus. Pô. E o pai vendo o filho ser enforcado, da idade do Lucas. Só porque ele é cristão. Não, não é? Desce, vai, deixa eu ver, tem mais aí. Isso, olha ali, ó. Tá vendo? Tem muita... Vai passando assim. Na maioria crianças. E Jesus fala: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Quando Jesus fala isso, o Satanás toma ódio da criança. Sabe por quê? Você vê, ó, no Brasil não tem hospital. Seu filho ontem passou mal, não foi? A luta que era. Porque se você não tiver bastante grana para pagar um plano de saúde, você tem que ir para a fila. E eles não tratam, não tem remédio, é uma pobreza. O nosso país é milionário. Tá? Olha o diabo aí. Ai, crianças mortas uma do lado da outra aí. Mas nós insistimos em ser crentes rasos. Pode passar, volta lá para o estudo, para terminar. Então, o que eu quero mostrar para vocês é a história do cristianismo. Então, ser cristão, gente, é ser... Pode passar próximo. Ser cristão, olha aí, esse aí... Segundo estudo, estima-se que na média de 90 mil mortes de mártires cristãos, hoje, tem mártir morrendo hoje. Só que essas notícias não chegam aqui. Por ano foi uma constante entre 2005 e 2015. Mais de 900 mil cristãos foram martirizados nos últimos 10 anos. Tá? Olha aí, esse cristão foi executado em forma de cruz e foi esfaqueado. Próximo. Olha aí. Quanto mais seitas e ignorância, maior a intolerância religiosa. E quem vai pagar o cristão? Por quê? Porque o cristão não reage. Se você está na tua escola lá, tem algum muçulmano na tua escola? Tem islâmico? Alguém já estudou com algum? Entra na tua sala, um islâmico lá, e xinga ele para tu ver. Quero ver quem é macho para fazer isso. Aê, tá roubando muito lá de Maomé? Fala isso para ele. Duvido. Até esses militantes, né? Você fala alguma coisa. Duvido. Agora você é crente? E aí? Passando muita sacolinha lá porque o crente não reage. Porque o crente é amor. Fala com o islâmico lá.
Chega para o filho de um pai de santo do terreiro e zomba dele, para tu ver. Ele vai falar assim, ó, para você, ó. Tu vai vir para a igreja, pastor, olha ali, meu Deus do céu. Meu irmão. Vai. Mas você é cristão, um cristão é diferente. Então o cristão não é. Vai. Aí vamos terminar lendo os textos que fala sobre essa perseguição. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou falar uma coisa que não traz crente para a igreja, acho que até tira. A nossa vida como cristão é uma guerra diária. E ela nunca vai acabar. Você tem vitórias aqui, tem perdas ali. A Bíblia fala, capítulo 15, 58 de 1 Coríntios, fala assim: seja abundante, firme e constante. O crente tem que ser constante, firme. Sabe quando um falastrão vai me aborrecer e vai me tirar da igreja? Nunca. Eu saí da igreja porque eu dei mole, eu vacilei com Deus. Mas alguém chegar para mim e fazer minha cabeça, faz não, irmão. Pode chegar, se alguém falar assim, eu vim em nome de Deus, sai da minha frente, cara. Eu tenho pastor, eu tenho líder. Se alguma coisa aconteceu, eu vou no meu líder. É isso. Alguém vai falar, isso é tudo do diabo. Saio daqui tranquilo. Nada me tira do meu foco. Próximo. Nada me tira. O que a Bíblia fala? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é meu Deus, gente. Eu não sou um crente fuleiro, não. Eu não sou um cristão fuleiro. Ninguém faz a minha cabeça, não, irmão. Tem gente que fala assim, o pastor Fábio é grosso. Eu não sou grosso, não. Eu sou firme. Agora, uma coisa firme. Fina, não tem jeito, né? Eu sou firme. E a glória é para Deus. Quer andar comigo? Tem que entrar no ritmo. O Rian está estudando comigo, mas o bichinho está sofrendo. Porque a Ana me deu aval. Pode pegar firme. Falei, tu quer aprender? Então a tua aula vai ser diferente. A tua aula vai ser para tu ser um levita. Bota ele sentado ali, eu ligo o metrônomo. Enquanto tu não fizer certo, tu não sai daí. Aí fica na orelha dele. Teco, em cima do ritmo. Saiu, volta. Volta. Bora, meu irmão, vambora. 1, 2, vamos, ritmo de quartel. Eu aprendi assim. E se ele quiser, e se ele deixar, se a mãe dele já deixou. E pode marcar 1 ano aí, vai ser um músico da igreja aqui. Amém? Escuta só o que eu estou te falando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Aí, olha aí, e mediante as lutas, que nos consola em todas as nossas tribulações. Carla falou, passei uma semana, um mês doente quase. É luta, 3 filhos, está estudando, vai fazer faculdade, o marido trabalha fora, é luta. Quando tudo parece que resolveu, estraga um cano dentro da sua parede. Cadê o dinheiro para chamar o pedreiro? Compra tudo. Resolveu, agora sim, agora eu vou poder juntar o dinheiro. Quebra o carro, bate com o carro, um filho fica... É assim. Nos consola nas tribulações. Para quê? Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os outros. Aí, ser cristão. Próximo. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações. Olha a palavra de Paulo. Exatamente o que foi falado aqui hoje. Não é interessante que você seja um crente raso, frágil, sabe? Que eu fico te engambelando. Chegar aqui, você nunca vai ver eu fazer isso. Está sofrendo, irmão? A vitória está lá do outro lado da rua. Pode sair da rua que a vitória está lá. Não vou falar isso, não. No mundo, quer que me ensina? Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha o que ele fala. Não queremos que vocês... Tá? De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. O que a tribulação nos dá? Necessidade de procurar mais a Deus. Se está tudo bem, irmão, você nem vem na igreja. Agora, preciso orar, preciso ir na igreja,
preciso ouvir a palavra, preciso ler a Bíblia. Eu digo uma coisa a você, irmão. Depois dessas escolas dominicais, tem o Ronaldo de manhã, tem eu. Deus vai levantar novas pessoas, que eu quero botar pessoas para dar aula dominical aqui, para crescer, alguns obreiros mais antigos. Depois que você adquirir o hábito de estar na escola dominical, você nunca mais vai ser o mesmo crente. Nunca mais. Você vai ser um super crente. Porque você vai conhecer isso aí, ó. E isso a gente não prega no culto normal. Está quase acabando, é só texto agora. Esse é o último slide. O que Deus procura? Ser um cristão puro. Ser um cristão? Puro. Davi falou isso. Cria em mim, ó Deus. Está onde, Ronaldo? Lembra aí. Um coração. Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração Puro. Ai. Tem que ser um coração, um cristão puro. E renova dentro em mim um espírito reto. Foi o que Deus falou para o diabo. Observa o meu servo Jó. Um homem reto, temente a Deus, puro, se desvia do mal. Está aí. Quem quiser, 51:10. Volta lá para terminar o slide. Ama incondicionalmente. Falar em amor incondicionalmente, aí que entrou aí, o René. É adorador e não caçador de milagre. É firme na casa de Deus. É submisso à liderança. Mantém e cuida da casa de Deus. Aí quando fala em dízimo e oferta, a pessoa que ama a casa de Deus, ela é dizimista. Não é porque a Bíblia manda, não. Só não. Não é porque o pastor fica insistindo, não. Porque ele ama a casa de Deus. E aquele dinheiro, aquele dinheiro tem um peso muito grande. Porque mantém a casa de Deus aberta, gente. Minha mãe teve que chamar o Mateus hoje e falar com ele, não ligue mais tão cedo o ar-condicionado, porque a conta veio quase R$1.000. Então, em vez de você ligar 30 minutos antes do culto, para ficar bem geladinha a igreja, ligue 5 minutos antes, que não tem como pagar. Nossa igreja não é rica. Aqui na igreja, metade dos crentes não são dizimistas. Não dão dízimo. Dá uma vez, dá outra. Não é firme. Ainda que tudo pareça perdido, se mantém Firme. firme. Pode falar aí, ó. Ninguém falou não, é? Faz assim, ó. Não tem firme, irmão. Aí, Renê, já sentou longe, daqui a pouco catuca, depois catuca o Renê, ó. Firme. Não se deixa levar por ventos de doutrina. Ai, irmão, essa pastora Leni aí, isso é muito rígida. Não pode fazer nada aí. Não pode fazer nada nessa igreja. Só prega doutrina, só prega, só cajado. Vai para a igreja dançar um pouco, lá você pode dançar, o que quiser. Você que influencia e não é influenciado. Então o crente da Cruzada Mundial de Missões, ele é aquilo que nós falamos ontem, influenciador de pessoas. Eu pergunto, cadê o fulano? Ih, está namorando a garota tirou ele da igreja. Cadê o fulano? Ih, desistiu de ser crente. Cadê o fulano? Fez faculdade e saiu da igreja. Cadê o fulano? Ih, casou, sumiu. Não, ser cristão é ser imitador de Cristo. Bem? Deu sono hoje, né? Deu sono? Vamos encerrar, fica de pé, porque daqui a pouco a gente volta.